Nós estamos tratando a respeito da glória de Deus, falando o que ela significa, como podemos glorificar a Deus. E na semana passada nós vimos de quais maneiras no nosso dia a dia nós podemos glorificar a Deus. Nós vimos algumas coisas. Primeiramente nós vimos que glorificamos a Deus quando desejamos somente a sua glória. Mais do que divulgar a glória de Deus, nós precisamos primeiramente desejá-la nas nossas vidas, desejar a glória de Deus tão somente. Em segundo lugar, nós vimos que devemos preferir a glória de Deus acima de toda e qualquer outra coisa, acima do respeito que devemos querer ou exigir para nós mesmos. Acima de qualquer outra coisa, nós devemos preferir que a glória de Deus seja exaltada, manifestada, que ela de fato apareça. Em terceiro lugar, nós vimos semana passada que devemos então procurar a glória de Deus e desejá-la também. E de fato fazemos isso quando nos alegramos em perder algo. Mas se o Senhor for o vencedor. E nós trouxemos aqui a ilustração da vida de João Batista, quando ele mesmo vem e diz: convém que ele cresça, convém que o Cristo cresça e que eu diminua. E naquela época, imaginemos só por uma lembrança assim muito rápida, havia perto de 400 anos que nenhum profeta era levantado no meio do povo de Israel. 400 anos. O último havia sido Malaquias. De repente aparece João Batista, que é levantado pelo Senhor para preparar o caminho do Mestre. Jesus viria a seguir. Imaginemos como seria o íntimo de João Batista, não é? Qualquer um outro poderia se exaltar. Puxa, faz 400 anos que não aparece profeta, agora eu sou o profeta de Deus. Mas de repente aparece Jesus Cristo. E alguns dos discípulos de João começam a seguir a Jesus. E vem alguns discípulos de João falar com o próprio João, dizendo: olha, João, você não se importa? Você não faz nada? Muitos dos seus seguidores estão seguindo agora a esse Jesus. Estão lhe deixando. E aí João Batista fala esta palavra que acabamos de citar há pouco: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o Cristo. Eu vim aqui, o meu papel, eu fui escolhido, eu fui designado para preparar o caminho do Senhor, não para ser o Senhor. Eu me contento, eu me alegro, eu glorifico a Deus na posição pela qual eu fui escolhido. E é esta. Então, nós glorificamos a Deus quando desejamos e procuramos essa glória, e fazemos isso quando nos alegramos em perder o nosso status, perder o nosso lugar, perder a hegemonia, perder algo, mas desde que o Senhor seja o vencedor, Ele seja aquele que vai ser exaltado, enaltecido. E por último, nós vimos que glorificamos a Deus quando nós nos contentamos que outros fiquem mais em evidência do que nós. Tem a ver com o ponto anterior. Mas quando nos alegramos, quando vemos outros estão sendo evidenciados pelos seus dons, por aquilo que Deus tem feito na vida deles, tem aparecido mais do que eu glorifico a Deus quando eu me contento com isso. E nós estamos estudando então o verso 31 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios, que nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas qual é o contexto onde está inserido este verso? Paulo, ele começa esse verso 31 dizendo portanto, ou seja, ele já disse coisas antes que o forçaram a dizer quer comais, quer bebais, a seguir com o verso. O que foi que ele disse antes? Apenas para nós nos situarmos, contextualizarmos, vamos ver o que nos dizem os versos 23 até o 31 deste capítulo 10 de 1 Coríntios. Nos dizem assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças a Deus? Porque dou graças? 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então nós vemos aqui que o contexto destas palavras do verso 31 vão na seguinte direção. Lá no verso 23, nos diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nós devemos procurar edificar os outros, e isto é glorificar a Deus, em detrimento da nossa satisfação pessoal. Muitos de nós procuramos satisfazer-nos pessoalmente e deixamos de edificar os outros, deixamos de olhar o outro. Né? O verso 24 diz que nós devemos colocar, portanto, o outro acima de nós mesmos. É engraçado, não é? É curioso nós olharmos Paulo falar isso aos Coríntios, porque ele fala isso também aos Filipenses, lá no capítulo 2. E é interessante, o curioso é isso, a repetição, não é? Paulo fala isso para uma igreja, fala para outra, e como nós temos tudo isso agora aqui nas nossas mãos, então cada vez que lemos, somos lembrados disso, do que devemos fazer, de como devemos agir. Não é? O verso 24 então diz assim que devemos colocar o outro acima de nós mesmos. De Filipenses, no capítulo 2, os versos 1 a 4, eles nos dizem assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que grande desafio para a igreja de Jesus Cristo, onde cada um de nós deve buscar estas coisas. E aí no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Queremos glorificar a Deus? De uma maneira prática, queremos exaltar o nome de Deus? Precisamos observar estas palavras do apóstolo, tanto em Coríntios quanto em Filipenses. Já os versos 25 a 27, voltando lá para 1 Coríntios, diz que nós devemos e podemos ter a liberdade para comer de tudo o que Deus criou. E que não devemos ser legalistas, portanto, e condenar os que os outros comem ou deixam de comer. Nós devemos ter a liberdade de comer de tudo. Mas também há a palavra de Deus dizendo: se o teu irmão não come tal coisa, né, e se ele ver você comendo essa determinada coisa, ele vai escandalizar-se por isso, então por amor ao seu irmão não coma. Deixe de satisfazer-se pessoalmente, como é o versículo 25, para edificar o outro. Por que Paulo diz isso? Porque tem alguns que são ainda imaturos, não têm o entendimento, não sabem que poderiam comer de tudo. Ele está falando aqui, obviamente, em primeiro lugar, aos gentios. Né?
e esta carta de Coríntios, e nessa parte ele vai falar exatamente das coisas que são sacrificadas aos ídolos, e que os gentios comiam isso, sabendo e fazendo a respeito disso. Eles se convertem, né? E agora eles, na mente deles, não, eu não posso comer essas coisas, porque eram sacrificadas a ídolos. E ele não tem o entendimento, porque Paulo vai dizer em outro lugar, no capítulo 8, se eu não estou enganado aqui de 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, não existe ídolo. Deus é único. Há um só Deus. O ídolo é feito, é fabricado por nós mesmos. Portanto, não existe coisa sacrificada a ídolo, porque ídolo não existe. Isso é coisa da mente humana. Só que esse novo convertido ainda não entende a respeito disso. Se ele não entende a respeito disso ainda, então eu deixo de comer isto que foi sacrificado a ídolo na mente dele, para não escandalizá-lo. Por amor a ele, eu deixo de fazer algo que me satisfaz. E podemos aplicar isso a qualquer coisa na nossa vida. Será que eu deixo de fazer alguma coisa que me satisfaz para não escandalizar o outro? Ou por amor ao outro, eu deixo de fazer algo? Isso é glorificar a Deus. Os versos 28 a 30 nos diz que devemos ser condescendentes, que devemos ser benevolentes e que não devemos, portanto, julgar aos outros com um julgamento condenatório. Os versos 28 a 30 diz assim: porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente. Você sabe que não existe coisa sacrificada a ídolo, mas a consciência é do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado ou blasfemado por causa daquilo porque dou graças? Então nós devemos ser condescendentes com os outros, benevolentes com os outros. Mesmo eles, se eles dizem para nós, né, que não devemos praticar tal coisa, comer tal coisa, né, não vamos julgá-los por conta disso. Enquanto ainda a mente deles, o entendimento deles não está de acordo com a palavra de Deus. Eles não compreenderam ainda, né, o que a palavra de Deus diz a respeito destas coisas. Então daí, porque o verso 31. É por isso que Paulo vem e diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas que eu faço e que eu tenho liberdade para fazer edificam as outras pessoas. E se não edificam, então não convém que eu faça. Aqui nós vemos uma clara expressão e um registro da palavra de Deus, mostrando para nós que não há nada de proibido, vamos dizer assim. Não há nada de proibido. Não é que diz claramente aqui? Todas as coisas são lícitas. Não é mesmo? Todas as coisas são permitidas. Mas nem todas convêm. Mas nem todas edificam. Portanto, os limites estão aí. O limite está sempre com relação a Deus, com relação às outras pessoas e com relação a nós mesmos. Precisamos avaliar essas coisas. Portanto, queridos, glorificar a Deus está diretamente ligado à obediência aos dois maiores mandamentos expressos na palavra de Deus. Nós lembramos quais são os dois maiores mandamentos que estão registrados na palavra de Deus? Jesus foi perguntado a respeito disso. Qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde para eles conforme está escrito lá em Levíticos: amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que ter a mente fixa e temos que recordar que tudo que está escrito na palavra de Deus é direcionado para esses dois mandamentos. Tudo decorre desses dois mandamentos. Tudo conduz a esses dois mandamentos. Tudo. Nós acabamos de ver nesses versos aqui, Coríntios. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Não é? É lícito para mim, mas não convém que eu faça. Porque eu vou deixar
ou demonstrar que não estou amando ao próximo. Eu não faço determinada coisa. É o que nós vamos ver aqui. Com 3 exemplos. E assim nós vamos encerrar a nossa palavra hoje. Glorificar a Deus, portanto, repito, está diretamente ligado com a obediência aos 2 dos maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E estes mandamentos abrangem todas as áreas das nossas vidas e relacionamentos. Tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, nós temos que ter em mente se estamos glorificando a Deus, obedecendo a Deus, amando a Deus, amando o seu mandamento. E se estamos amando o próximo, e se estamos amando a nós mesmos. Tudo que fazemos, tudo que somos, exatamente tudo. E aqui cabe uma palavra que eu creio muito própria para os nossos dias. Nós temos o costume, e nós fomos ensinados assim, nós nascemos assim, a cosmovisão do nosso país, eu quero dizer apenas do Brasil, não é? Mas eu creio que em todo o país católico romano, posso dizer assim, tem esta visão dicotômica, que quer dizer o seguinte: divide-se a vida espiritual, o sagrado, da vida secular, chamado até de profano. O sagrado do profano, o secular do religioso. Divide-se, separa-se. E nós, muitas vezes, mesmo já sendo crentes há muito tempo, protestantes, evangélicos, cristãos, enfim, nós caímos nessa dicotomia. Nós fazemos essas separações. Nós tratamos assuntos como espirituais e assuntos não espirituais. Nas nossas vidas nós fazemos isso. Mas tudo é espiritual. Para o crente, tudo é espiritual. Nós não podemos separar nada. Quando vou conversar com um amigo que não é crente, o assunto que eu vou conversar, qualquer que seja o assunto, é espiritual. Vou no aniversário, é espiritual. Vou trabalhar, é espiritual. Vou jogar futebol, é espiritual. Vou conversar sobre as coisas de Deus? Claro que é espiritual, ninguém duvida. Mas pode ser até que eu esteja conversando coisas espirituais a respeito das coisas de Deus com uma motivação não espiritual, não é? Mas o ponto que eu quero deixar muito claro aqui, lembrar cada um de nós mais uma vez, é isto: não existe separação. Estou no trânsito dirigindo, é espiritual. Tudo que eu faço, tudo que sou, tudo que penso é espiritual. Deve estar dirigindo a Deus. Amo a Deus. Estou obedecendo o seu mandamento. Estou considerando o próximo. Estou o amando. Demonstro isso com amor a mim mesmo. Portanto, queridos, não existe assunto não espiritual. É um erro pensarmos assim. Por isso devemos ter cuidado com o que falamos, com o conteúdo das nossas conversas, com aquilo que sai dos nossos lábios. Devemos ter cuidado, portanto, aonde pisam os nossos pés, aonde vamos. Devemos ter cuidado, portanto, aonde colocamos os nossos olhos, o que nós ouvimos, pois se tudo é espiritual. Portanto, esses mandamentos abrangem todas as áreas das nossas vidas. E nós vamos dar 3 exemplos agora aqui, e certamente não vamos esgotar o assunto, né? No próximo domingo ainda vamos tratar de mais alguns, mas se nós fôssemos tratar de todos os assuntos, nós ficaríamos o ano inteiro falando a respeito disso e não esgotaríamos. Nós vamos tratar de hoje pelo menos 3, que tem a ver com isto: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro deles, nós glorificamos a Deus quando o amamos
acima de qualquer outro, amamos o próximo como amamos a nós mesmos e quando amamos a nós mesmos. Alguns exemplos práticos. O primeiro deles, glorificamos a Deus e o amamos acima de qualquer coisa quando confessamos sinceramente o nosso pecado. Nós amamos a Deus e nós glorificamos o seu nome quando na prática nós confessamos os nossos pecados. E por que é que eu listei este ponto, este assunto, este tema da confissão? Porque isto é uma das questões, um dos temas mais difíceis para serem abordados por nós mesmos. Sejamos sinceros conosco mesmos agora. Quantos de nós de fato confessa pecado? Todo dia, toda hora. Quantos de nós? Quantos de nós na sua devocional diária confessa pecado? Vocês se lembram do ladrão da cruz, um deles, ao lado de Jesus? Um ladrão da cruz humildemente confessou os seus pecados. E com isso ele exaltou a Deus. Querem dar uma olhadinha lá? Veja no versículo 41 do capítulo 23 de Lucas. Lucas 23, 41. Porque o outro ladrão não confessou. Pelo contrário, né? O outro ladrão ainda maltratou, né? Falou mal de Jesus. Não reconheceu de maneira alguma o seu próprio pecado. Lucas 23, 41. Vou ler do 39, ó. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, você está aqui pelo mesmo motivo dele, né? Só que, obviamente, Jesus não tinha pecado. Mas na visão humana, Jesus estava crucificado lá por conta de pecados. Por isso que o ladrão falou isso, né? Você está aí porque você cometeu pecados. Olha o 41. Nós, na verdade, com justiça. Dizendo que com Cristo não era com justiça. Estava lá injustamente, não é? Nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é o benefício da confissão? A confissão de pecados gera benefícios para nós. Por quê? Porque quando confessamos pecados, glorificamos a Deus. Expomos a sua bondade, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania. Expomos, declaramos, mostramos Deus. Foi o que esse ladrão fez. Ele não escondeu o seu pecado. E ele fez isso publicamente, na cruz do Calvário, diante de muita gente. Ele falou abertamente, claramente: eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Porque eu sou pecador, eu não valho nada. Eu sou um bandido. E eu mereço estar crucificado aqui. Ele reconheceu que merecia não somente ser crucificado, mas merecia a perdição, o inferno. Portanto, queridos, aqueles que não confessam os seus pecados, ou mesmo não os reconhecem, ao invés de exaltar e magnificar a Deus, envergonham a Deus e desonram o seu nome. Portanto, ao invés de nós obedecermos ao mandamento de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos, quando não confessamos o nosso pecado,
que nós estamos fazendo? Envergonhando a Deus, desonrando o seu nome. E não estamos glorificando. E mais, além disso, como diz João, na sua primeira carta, que estudamos não faz muito tempo, 1 João capítulo 1, verso 10. 1 João 1, 10 nos diz assim, ó, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, queridos, nós glorificamos a Deus na prática e o amamos verdadeiramente acima de qualquer outra coisa quando nós confessamos sinceramente o nosso pecado. Irmãos e irmãs, esta é uma prática que nós devemos desenvolver. Confessar o nosso pecado. Nós não gostamos disso. Nós não achamos que pecamos. Nós sempre nos achamos, e essa é a nossa tendência, infelizmente ainda, nós achamos que somos perfeitos, que somos bons, que somos legais, bacanas, que não erramos, que só os outros fazem. Nós somos assim e precisamos admitir. E a primeira confissão que devemos fazer é exatamente essa. Sou um pecador. Erro. Não amo a Deus como deveria. Não amo o próximo como deveria. Não amo a mim mesmo como deveria. Essa é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer. É a primeira coisa que precisamos confessar. E quando fizermos isso, verdadeiramente estaremos glorificando a Deus. Não sejamos como Adão. Como foi Adão? É interessante que, volta e meia, nos lembramos de Adão. Porque o nosso Adão ainda está vivo hoje. O nosso Adão nos homens e Eva nas mulheres. Nós precisamos saber disso para podermos lutar contra isso. O que foi que Adão disse? Quando Deus chega e pergunta, ué Adão, você fez aquilo que não era para ter feito? Você comeu do fruto que não era para ter comido? O que foi que Adão fez? Adão, se fosse um crente decente, não é? Se fosse alguém que quisesse glorificar a Deus, ele diria o quê? Verdade, Senhor. Me perdoe. Comi um fruto que o Senhor disse que não era para comer. Mas o que foi que ele disse? Ele culpou a Deus. Ele não só comeu, como disse assim, a mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta, o fruto eu comi. Ele botou a culpa em Deus. Ao invés de confessar o pecado, ele pôs a culpa em Deus. Ao invés de nós confessarmos o nosso pecado, nós colocamos a culpa nos outros e em Deus. Mas o que foi que fez o filho pródigo? Lembra-se da história do filho pródigo? Ele pede a herança do pai, a sua parte, o filho mais novo, não é isso? Que grande pecado ele cometeu. Pois ele ter pedido a herança antecipadamente, o pai ainda vivo, ele estava considerando o pai morto. E o pai lhe dá a herança. Ele vai e perde todas as coisas. E aí lá, no fundo do poço, junto com os porcos, o chiqueiro, pela graça de Deus, não é? Ele cai em si. E ele promete dizer, quando chega diante do seu pai, ele volta para sua casa, ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não vem com um monte de desculpas. Ele simplesmente vem e diz, pequei contra o Senhor e contra Deus. A consciência que ele tinha demorou, sofreu, se arrebentou lá, reconheceu o seu pecado. Então nós queremos glorificar a Deus de uma maneira prática. Comecemos pela confissão de pecados. Nós precisamos verdadeiramente, quando nos debruçamos diante de Deus, nos nossos momentos de oração, de devoção,
incluirmos um tempo de confissão. E esse tempo de confissão, irmãos e irmãs, ele precisa ser trabalhado, desenvolvido. Nós precisamos ser encorajados a fazer isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, chega lá e confesse de fato. Diga, confesse: Senhor, eu sou mau, eu fiz tal coisa contra o meu irmão, contra o próximo. Eu pensei isso dele, eu pensei isso dela. Coloque as palavras. Demonstre os seus sentimentos diante de Deus. Seja verdadeiro diante do Senhor. Ele sabe que você fez isso. Então não adianta querer mentir para Deus. Não é mesmo? Agora tenhamos coragem de chegar diante de Deus e dizer para Ele: eu fiz isso. Isso é mal aos teus olhos. Eu pequei contra o Senhor. E pequei contra o irmão, a irmã, ou contra o próximo. Eu fiz isso. Porque se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. E nós vamos experimentar graça de Deus. Nós vamos experimentar o bálsamo do Senhor, o consolo de Deus, quando nós fizermos essas coisas. Não é alívio de consciência, não. É perdão verdadeiro do Senhor. Agora precisamos exercitar. E se for necessário, darmos o segundo passo. A palavra de Deus vai nos dizer: confessai uns aos outros, para serdes curados. Poxa, pastor, o primeiro passo já era difícil, o segundo... Você se imagina chegar para alguém e dizer que você pensou tal coisa dela? Me perdoe? Mas queremos glorificar a Deus? Queremos demonstrar que amamos a Deus sobre todas as coisas? E ao próximo como amamos a nós mesmos? A confissão é sincera quando é voluntária e não forçada. E assim glorifica-se a Deus. Em segundo lugar, queridos, nós glorificamos a Deus e amamos o nosso próximo quando nós trabalhamos para trazer outros ao seu reino. Este é outro ponto que temos grande dificuldade. Levarmos outros a Cristo. Apresentarmos o Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Portanto, nós glorificamos a Deus e nós amamos o próximo. Amamos aquele a quem nós vamos falar sobre o Evangelho. Nós demonstramos amor por ele. Por quê? Porque nós desejamos a salvação dele. Nós vamos falar do Evangelho para ele. Nós demonstramos amor por ele. Nós vemos que ele está nas trevas, no inferno, está longe de Deus, não conhece a Cristo, está morto dos seus delitos e pecados. Eu amo a Deus e amo a ele quando eu falo do Evangelho para ele. Quando eu quero tirá-lo das trevas e levá-lo para a luz. Sabemos, obviamente, que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mas ele nos usa como instrumento, quando pregamos a sua palavra, para aqueles que estão mortos no inferno. Quando nós procuramos converter outros, fazendo deles instrumentos da glória de Deus, estamos certamente arrebentando com as prisões de Satanás e libertando as pessoas do poder do diabo e conduzindo-as para Deus. Lembra-se que acabamos de falar há pouco que tudo é espiritual? Portanto, pessoas que estão por aí andando, que são nossos conhecidos, que são próximos de nós, mas não conhecem a Deus, não são cristãos. Eles estão vivendo nas trevas e nas garras do diabo. Podem ser as pessoas mais maravilhosas, mais legais, mais honestas, mais tops, mais bambambam, mais o que sejam. Se não têm a Cristo no coração, se não se converteram, estão amarradas pelo diabo. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu vizinho, seu primo, seu amigo, quem for. Não conhece a Cristo. Não se entregou a Cristo. Está no inferno. E Deus quer nos usar como instrumentos para tirar essas pessoas do inferno. É por sua palavra, é pela ação do seu Santo Espírito, porque sem isso não será possível, mas é através de nós.
Nós vamos proclamar essa palavra, vamos viver essa palavra, vamos falar do Evangelho para essas pessoas. Isso glorifica a Deus. Isso demonstra que amamos a Deus e que amamos o próximo. Nós não vamos demonstrar que amamos os nossos amigos sem Cristo apenas sendo amigos deles, apenas fazendo companhia para eles, apenas convidando-os para jantar em casa, apenas participando dos aniversários, das festas que eles fazem, apenas caminhando com eles, viajando com eles. Nós não vamos demonstrar amor a Deus, nem a eles, e nem glorificar a Cristo, se nós não falarmos do Evangelho para estes que estão junto conosco. Na verdade, nós não amamos esses nossos amigos se nós não falamos do Evangelho para eles. É mentira. Estamos nos enganando, e enganando a eles. E Deus vai cobrar de nós isso aí. Então nós glorificamos a Deus e amamos o nosso próximo quando nós trabalhamos para trazer outros ao seu reino. Se eles virão, nós não sabemos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que falar do Evangelho. O Evangelho não nos salvou? O Evangelho não é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na nossa vida? A salvação em Cristo não é algo que preencheu a minha vida e a nossa vida de uma forma tal que eu não necessito e não tenho necessidade, falta de outra coisa? Amo a Deus e glorifico o seu nome quando eu apresento isso àqueles que eu digo que amo. Ao nosso próximo. Eu não preciso ir na China para fazer isso. Eu posso fazer isso aqui mesmo. Em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus e amamos a nós mesmos quando nós nos contentamos com as nossas próprias circunstâncias. Quando nós nos alegramos, estamos satisfeitos com aquilo que temos e com aquilo que somos. Quando nós compreendemos que tudo que temos e que tudo que somos, seja pouco ou seja muito, vem de Deus. Nós amamos a nós mesmos quando estamos contentes com aquilo que temos. E não vivemos malucos, doidos aí querendo comprar, adquirir, crescer, adquirir posses e riquezas e coisas, e ter. Descontentes com aquilo que tem. Seja pouco ou seja muito. Voltamos lá para Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, diz-nos assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito, e já falei várias vezes a respeito desta palavra que Paulo coloca aqui no versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Se ele aprendeu é porque ele não sabia. É porque ele não vivia contente em toda e qualquer situação. É possível que ele só estivesse contente antes, quando ele tinha todas as coisas, quando ele vivia em paz, quando nada o perturbava. É possível que ele vivia contente antes, quando ele perseguia os cristãos, quando ele era apoiado pelos fariseus, quando ele tinha o dinheiro que precisava, todas as despesas pagas, sanadas. É possível que ele estava contente quando ele pensava naquela época estar fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele foi encontrado por Jesus Cristo na estrada de Damasco, ficou cego por ter visto a luz brilhar mais do que o sol. Quando Jesus então aparece para ele, conversa com ele, o converte. E a partir dali, como dizem e nos lembram os teólogos, não é? Passa de perseguidor a perseguido. E aí passa a ter grandes problemas, grandes dificuldades. É
perseguido, é maltratado, é surrado, é preso, passa fome, sofre naufrágio. Mas ele diz que aprendeu e nesse tempo ele estava preso quando escreve essa carta aos Filipenses. Ele estava preso em Roma. E ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembra-se mesmo em Filipos, quando ele lá amarrado, não é mesmo? Ele com Silas, lá na masmorra, na prisão, à meia-noite, cantando louvores a Deus. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia perfeitamente que a posição e situação em que ele estava era resultado da sábia providência de Deus. Esse contentamento de Paulo, independente da sua condição, essa atitude dele, certamente muito glorificava a Deus. Deus é grandemente honrado na vida de um cristão assim. É como se Deus dissesse assim para ele, ou sobre ele: aqui está alguém segundo o meu coração. Posso fazer o que eu desejo com ele, e não ouvirei nenhuma murmuração. E ele ficará contente. Portanto, queridos, quando alguém se contenta por estar no céu, sem problemas, sem dificuldades, isso não causa admiração alguma. Mas quando alguém se contenta por carregar a cruz, essa sim é a atitude de um verdadeiro cristão. As necessidades de um cristão assim glorificam a Deus, pois ele testemunha ao mundo que, embora tenha pouca comida na sua despensa, possui o suficiente em Deus para que o faça contente. Quero terminar lendo as palavras de Davi no Salmo 16:5, que dizem assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Que o Senhor nos abençoe.